vamos estudar hoje exatamente os ensinos, a segunda parte dos ensinos na transfiguração do Tabor. Estamos todos na página? Oi, Deina, boa noite. A transfiguração do Tabor. Eu pedi lá no grupo, não sei se vocês repararam. Ih, Aninha! Não sei se vocês repararam, eu pedi a Bíblia, que eu vou precisar também do Velho Testamento. A minha Bíblia é toda marcadinha. Aqui é o Novo Testamento, aqui é o Velho Testamento. Ainda não consegui marcar o Velho Testamento todo, não, tá? Só tem aqui Números, Deuteronômio, só um pouquinho. Novo, Denise. Eu só Tá, tenho... não tem importância. Tá bom, não tem importância. E eu joguei fora. quem tiver só o Novo Testamento... Quem tiver só o Novo Testamento, a gente vai estudar a parte só do Novo Testamento. Tá? E quem tiver a Bíblia, a gente vai precisar ainda de dar uma leiturinha nos números. Então, se não tiver, não tem importância, você escuta. Sim. Tá bom? Então, tá. E o livro dos médiuns. Tá aqui. E já está aí que a Rose usou no estudo anterior, né? Já está aí preparadinho. Então, tá. Vamos lá. Na transfiguração do Tabor, Cair Bar Schutel utiliza no registro do evangelista Marcos, no capítulo 9, versículos de 2 a 8. Eu vou buscar lá na sala, tá, Denise? Espera aí, eu vou lá buscar. Espera só um pouquinho. Tá bom. Eu gostaria de começar por esse texto aí que Cair Bar falou. Não, eu gostaria que a gente fosse lá no Novo Testamento e pegasse Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8. Então, primeiro a gente começa com Marcos. Estou aqui, Denise. Tá ok, viu? Pega o Marcos, no capítulo 9, versículo de 2 a 8. E Deina, você pode ler para a gente? Achou? Ok. De 2 a 8. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os a eles somente a um lugar solitário num alto monte. Transfigurou-se diante deles. Sua roupa tornou-se tão brilhante e alva que nenhuma lavadeira na terra conseguiria alvejar dessa maneira. Apareceu-lhes Elias com Moisés, os quais se entretinham com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. É que não sabia o que dizer, pois estava aterrorizado. Apareceu então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho bem-amado, escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, apenas Jesus com eles. Obrigada, Deina. Então, vamos iniciar o texto de Cair Bar. Jesus tomou 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e levou-os ao Monte Tabor.
e mostrou-se a esses que havia escolhido para apostolar a causa, tal como era no mundo da verdade. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma olhada no que eu vou partilhar com vocês. Vamos ler. Isso. Vocês estão conseguindo ver? Ah, eu quero apresentar, não estou achando. Peraí. Aqui. Esqueci como é que fazia. Isso. Uma imagem muito bonita, né? Vamos começar. Em Mateus, a gente acabou de ler Marcos, mas Mateus e Lucas também se referiram a esse encontro, a essa transfiguração. A gente acabou de ler, foi Marcos, né? Agora, em Mateus. Dá para ler? Ana Constantino, pode ler para a gente? Dá para enxergar direitinho, gente? Está visível? Está sim. Obrigada, Ana. O sinal da vitória. 6 dias depois, Jesus tornou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou com o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levanta-te e não tenha medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, e não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não tomem até o 6 só, não tem problema não. Eu falei a 8? Falei 17, de 1 a 8, né? Tá certo. Mas eu devia ter colocado de 1 a 6 só. Também... Peraí, gente. Isso, também em Lucas, capítulo 9, versículo de 28 a 36.
Ana Brito, dá para ler daí? Dá para ler na tela? Eu tinha fechado o microfone para não ficar dando microfonia. Tá bom. Dá sim. Você quer que eu leia qual? 28? Do 28 ao 36, aí, do jeito que está na tela. Dá para ler? Dá. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles que apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabemos o que dizia. Não sabem o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi chamado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Então, gente, nós vimos... Peraí, cliquei no negócio errado. Nós vimos três citações, né? 3 pessoas diferentes, 3 apóstolos diferentes, 3 evangelistas, narrando a sua visão do fato acontecido. Espera aí que eu não estou conseguindo... Tá. Esse aqui é outro ângulo, é o celular. Então, foram 3 evangelistas com 3 visões do mesmo acontecimento, mas explicado de forma diferente. Uns falaram 6 dias após, o outro falou quase 8 dias, né? Então, é mais ou menos assim. O que acontece é que somente em Mateus representa essa parte, Mateus apresenta essa parte, porque Mateus tem um modo diferente de lidar, né? De escrever. Não sei se vocês lembram, Mateus era também chamado Levi. Ele foi um dos 12 discípulos diretos de Jesus, né? Ele era coletor de impostos. Então, por isso, evidentemente, ele sabia fazer contas, sabia escrever. A narrativa diz que Levi fazia a coletoria, aí Jesus passou por ele, não é isso? O convidou para fazer parte do seu colégio apostólico, e Mateus, então, integrou aquele grupo, conhecido como 12 apóstolos. Mateus vai ser muito importante nesse processo, pois será o primeiro evangelista a ter a ideia de escrever um texto. A ideia partiu dele.
Escreveu um texto sobre Jesus. Segundo os estudiosos, e segundo o que está contado na obra Paulo e Estevão, Emmanuel nos diz que o primeiro dos 4 evangelhos seria escrito por Mateus, que foi o primeiro a ter a ideia de colocar os pensamentos de Jesus nos pergaminhos, para que as pessoas pudessem ter acesso a esses pensamentos sem a necessidade de alguém falar, de alguém pregar essa informação. Né? Foi uma boa ideia, escrever nos pergaminhos e passando as ideias de Jesus, como tinha as escrituras, né? As escrituras foram escritas em pergaminho, aquelas leis antigas, copiadas. Primeiro era de forma oral, depois de forma escrita. Como Mateus era judeu, ele vivia na Palestina. E como aquele povo tinha a crença de que o povo de Israel era o povo eleito, e como eles tinham a certeza de que efetivamente a mensagem de Jesus era a mensagem da resposta de Deus aos homens com relação aos Messias, Mateus escreveu o seu livro exatamente para os judeus, o que não aconteceu com Marcos nem com Lucas. Marcos vai escrever para os não-judeus, e Lucas escreve para os sofridos. Lucas apresenta um Messias misericordioso, cheio de amor, mas não tão conectado às histórias do Velho Testamento. Tinha, sim, muitas histórias e as parábolas. Então, João vai apresentar Jesus com a sublime expressão da encarnação da divindade entre os homens, o Cristo divino. Tá? O Evangelho de Mateus é muito mais próximo do conceito judaico. Ele é todo trançado com as profecias do Velho Testamento. Então, como o objetivo de Mateus era dizer aos homens que aquele indivíduo que estava no texto era Jesus, como no cumprimento das profecias que Israel havia recebido há tantos e tantos séculos antes, Mateus faz questão, em cada passagem, de encontrar essa conexão com o Velho Testamento, com a profecia tal, né? E Mateus, ele faz a narrativa completa, desde antes de Jesus nascer até a sua ressurreição, né? E essa chamada transfiguração está no capítulo 17 de Mateus. É um capítulo com uma característica bastante diferente, bastante peculiar. No capítulo 17, o que Mateus começa dizendo? Então, vamos lá. Mateus 17, 1 e 8, como a Ana Constantino leu. E depois de 6 dias... gente, vamos parar aí. Mateus começa falando, e depois de 6 dias. Depois de quê, né? Depois de quê? Vocês têm ideia? Depois de 6 dias, de que fato? Aí a gente volta ao capítulo 16. O que faz Jesus no capítulo 16? Vocês lembram? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Carmen, você pode ler para a gente? Indo Jesus, 13 a 20, né, que você falou? Isso. Indo Jesus para as bandas de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem
dizem que és Elias. Continuou ele. Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Obrigado, Carmen. Seu áudio está falhando, sim. Deu uma falhadinha, assim. Várias vezes, assim. Uma interrompida. Tá bom? A gente acompanhando o texto dá para ver. Então, o que ele disse aí? Foi quando Pedro atestou que ele era o Messias, né? E Jesus confirmou. Então, foi isso. Depois dessa parte, 6 dias depois, né? Porque Jesus reuniu os seus discípulos para fazer essa reflexão sobre o andamento da tarefa. No Evangelho de Mateus está contada essa reunião, como também no de Lucas, né? É uma reunião que Jesus faz num local bem longe, né? Foi para Cesareia de Filipe, para conversar com eles, para saber se Jesus tinha alcançado, se ele, Jesus, tinha alcançado o seu objetivo. Qual era o objetivo de Jesus? Dizer aos homens que ele era o Messias, que o Messias tinha chegado, que as pessoas entendessem que ele estava na terra. Aí ele pergunta, em Mateus, né, que ela acabou de ler, vocês ouvem dizer quem são, quem eu sou? Aí eles deram várias respostas. E quem vocês acham que eu sou? Pensam que eu sou? E cada um deu a sua opinião, e Pedro intervém, falando exatamente, foi inspirado no momento, e falou, e Jesus diz para ele, né? Tu, Pedro, ouviste a voz de Deus, né? Não foi ninguém que te revelou, não foi o corpo. Então, Jesus concluiu que o objetivo foi alcançado. E eles não poderiam se dirigir a Jerusalém. Eles não. Então, eles poderiam se dirigir a Jerusalém, né? Porque convém ao Filho do Homem que ele seja julgado, condenado e crucificado, que chegará ao estágio final de sua tarefa. Agora, a rota é Jerusalém na Páscoa. Então, voltando ao capítulo 17, quando ele fala assim, 6 dias depois, né? Ele diz que Jesus tomou consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. A gente sabe que Jesus tinha vários colegiados, né? Os dos 500, os dos 70, os do 12, não é isso? E tinha esse pequeno, né, colegiado, esses 3, né? Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, né? E Pedro. E então eles se compõem, Tiago, João e Pedro. Bom, vamos ver uma repetição desse grupo de 3, né? Lembra aqueles momentos mais singulares no processo que o Cristo, desses fenômenos que Cristo fazia, esses fenômenos extraordinários? É comum a gente observar a presença desse pequeno colegiado, Pedro, Tiago e João, né? Desses
desses 3 apóstolos. Então, parece que eles tinham uma capacidade mediúnica singular, né? Porque os fenômenos bastante interessantes costumavam acontecer na presença deles 3. Isso é uma opinião, né, gente? Então, Jesus os conduz ao Monte Tabor. Vamos imaginar a cena. Dá até para a gente imaginar, né? Pedro, um pescador simples, meio rude, acostumado com aquelas pescas, acostumado com redes, com peixe, essas coisas. Presenciar um fenômeno dessa natureza. Ver Jesus transfigurado, ver 2 espíritos junto com eles, materializados, né? Então, é uma coisa que ele jamais pensaria em presenciar. Esse fenômeno da transfiguração é tratado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, por isso que eu pedi para pegar o Livro dos Médiuns, tá? No capítulo 6, segunda parte, da bicorporeidade dos médiuns. Capítulo 7. Falei 6, é? Capítulo 7. Desculpa. Quando eu abri o capítulo, eu vi 7, né, Silvia? Então, capítulo 7, a segunda parte do Livro dos Médiuns, da bicorporeidade e da transfiguração. A gente vai abrir na questão 122, 123 e 124. Vamos abrir na 122. Da 120. Peraí. Então, da 114 a 121, ele fala da bicorporeidade. Na 122, ele começa a falar da transfiguração. Passemos ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza, cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de Saint-Étienne. Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gostava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe tão somente o semblante, não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. O médico do lugar testemunha que fora, muitas vezes, desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo. Fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos. Pelo que nos referiram, ele próprio, o pai da moça, e diversas outras testemunhas oculares muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo no de transfiguração, quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer
20 e tantos anos. E era mais alto do que ela, e de compleição mais forte. Pois bem, verificou que no segundo estado o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Concludentemente, se mostra a experiência tornando impossível atribuir-se àquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que, no outro tempo, teria sido qualificado de milagre. E aqui, hoje, chamamos muito simplesmente fenômeno. Ana Constantino, dá para você ler a 124 e a Aninha ler a 123? Pode ser. Aninha a 123 e Ana Constantino a 124. Eu vou te pedir, querida, para desligar um pouquinho o ventilador. Tá bom. Desculpa, tá? Vou te deixar no calor. Não, tudo bem, tudo bem. Vai, Aninha, 123. A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Temo-la observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas, nesse caso, a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. No fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Está, em princípio, admitindo que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, conseguintemente, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva, isolando do corpo, é possível da mesma transformações que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado, possível se torna da mesma modificação de que o seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua aparência, o corpo pode desaparecer, tornando-se visível, fica velado, como se mergulhado numa bruma. Poderá, então, o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, a essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria e dar sorte que o corpo real apareça sobre a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo, de tal corpo que o corpo real desapareça sobre um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno, e raro cumpra se diga
da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria. Sofreu, porém, a influência de um agente exterior, que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima, nos 78 e seguintes. Provável é, portanto, que se a transformação se produzir, tomando o peso e aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Obrigada, Isso aí é Aninha. explicação, né, Denise? Isso. Você vai fazer, porque tem umas... Aqui, até ontem, no estudo lá do Livro dos Espíritos, que tem Sim. muitos componentes que estão chegando à casa, e novos, estava falando disso, sabe? Não dessa transfiguração, mas de como eles iam aparecer depois de desencarnado. Isso não é transfiguração, mas é quase a mesma coisa, né? Que o espírito vai se aparecer para o outro para mostrar como ele é, para identificar, né? Para ele ser Sim. identificado. Identificado, isso. Mas, nesse caso, a gente está falando sobre transfiguração, né? sim, a gente está falando, a gente viu que A gente está o falando da Divaldo, aparência, exatamente. né, fez Uhum. numa palestra falando, dando a comunicação de Bezerra, né? De Bezerra de Menezes. E Quem a estava aparência dele, presente se emocionou muito, né? De ver o espírito ali. Então, isso acontece realmente, né, Denise? isso. Agora, a Ana Constantino vai ler a 124. Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que a que lhe é própria. Como, porém, lhe será possível tomar uma dimensão menor, a de uma criança, conforme acabamos de dizer? Neste caso, não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Por isso mesmo que tal se pode dar, não dizemos que o fato se tenha produzido, apenas reportando-nos a teoria do peso específico. Quisemos fazer sentir que o peso aparente haverá podido diminuir. Quando ao fenômeno em si, não afirmamos nem sua possibilidade, nem sua impossibilidade, dando, entretanto, que ocorra a circunstância de se lhe não oferecer uma solução satisfatória de nenhum modo, ou infirmaria. Importa-se, não esqueça que nos achamos nos primórdios da ciência, a que ela está longe de haver dito a última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, a parte excedente poderiam ser perfeitamente tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram ministradas a respeito do fenômeno do transporte. Itens 96 a seguinte. Obrigada, Ana. Nada. Então, a gente tem a explicação aí por Kardec. E tomando a leitura de outros livros, nós temos na Wikipédia. Tá?
O que é transfiguração? Vamos olhar aí no texto. É o fenômeno resultante de uma transformação fluídica, uma espécie de aparição perispirítica, que se produz sobre o próprio corpo do vivo reencarnado. No caso, Jesus é encarnado, né? E algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que é um fenômeno anímico? Na manifestação anímica, o médium pode expressar muitos conhecimentos que ele, enquanto encarnado, não possui. Daí decorre muitas vezes que não há como se saber se uma manifestação é anímica ou realmente mediúnica, ocorrendo esta última tão somente quando o espírito que se comunica não é o que está encarnado, ou seja, não é o médium, e sim uma individualidade desencarnada, um espírito. Os fenômenos espíritas, produzidos por um espírito, podem ser divididos em dois grupos. Anímicos, quando é produzido pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais, sem uso dos sentidos físicos, graças à expansão de seu perispírito. Ou mediúnicos, são produzidos por um espírito, por intermédio do médium. Então, a gente, vamos pensar agora na transformação de Jesus, né? A transformação de Jesus do aparecimento de Moisés e Elias. Pelo que andei pesquisando, Elias, além do que a gente já estudou sobre Elias com a Rose, Elias produziam muitos fenômenos mediúnicos, né? Jesus andou sobre as águas. Elias fez com que o seu ajudante, Eliseu, colocasse um objeto sobre as águas, né? E não afundasse. E Jesus fez curas. Jesus provocou aquele fenômeno, lembra do barco, que ele acalma as tempestades? O que Elias fez? Fez surgir uma chuva, né? Ele conseguiu manipular. Então, ele fez um parecido com Jesus, né? Isso quer dizer que nós teremos essa capacidade, como o próprio mestre nos disse, né? Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e até muito mais, né? Então, dentro dos conceitos judaicos, existiam dois maiores profetas, Moisés e Elias. Elias teria reencarnado como João Batista. Aí, quando aparece aí Elias, aí a pessoa pensa, ele não foi João Batista? A última reencarnação dele, que se sabe, não foi João Batista? Por que ele não apareceu como João Batista? Né? Só que o espírito tem o livre-arbítrio de aparecer como que ele quer. Exatamente o que ele estava falando, Aninha. Né? Ele não tem que usar a aparência da última reencarnação. Ele utiliza o que ele quiser. Emmanuel é um exemplo, né? Então, diversas reencarnações depois de Públio Lentulus, ele teve, mas ele preferiu, por ter tido nessa encarnação, por ter sido diferente, foi uma coisa singular, foi muito significante para ele, pelo encontro com Jesus. Ele permanece com essa aparência. Por que esses dois espíritos estariam conversando com Jesus? Oi, fala. Posso fazer uma pergunta, Denise? Aí, essa transfiguração foi anímica? Porque Jesus tinha poder para isso. Anímica, né? Anímica, porque ele não era médium.
Ele não estava na intermediação de espírito, que o espírito maior que Jesus iria fazer, né? Se ele é o governador do planeta. Então, é anímica, era a própria transfiguração dele pela vontade dele mesmo, pelo êxtase da oração, da ligação que ele fez com Deus. Deve ter sido uma coisa maravilhosa. Deus me livre. Maravilhosa. Eles caíram. Eles caíram. Até eu caía, meu Deus, eu nem sei. Eles realmente ficaram, né? Imagina a cena, cara. É uma coisa assim impressionante. Você vê ele se transfigurar, crescer, se iluminar, a roupa ficar alvíssima, no rosto ter um sol. Gente, imagina. Só que a gente vai ter que parar por aqui. E vamos falar sobre Moisés e Elias depois, na próxima aula, porque o nosso horário já é findo. Denise, tão empolgante. Tá bom, né? Pois é. Eu fiquei também muito empolgada com esse estudo. Não é curtinha essa aula? Curtinha? É. Seria, não? Curtinha. O horário dessa aula é curtinha? É quase uma hora. É uma hora. Nem senti. É 20 para... Eu também gostaria de um tempinho maior, uns 10 minutinhos a mais. Fala aí com a... Nunca dá tempo, tem que dividir. Não dá, por causa da nossa palestra pública, né, gente? Não dá por causa da palestra pública. Mas é bom, Então, gente, a gente vai... de quero mais. Denise, É bom porque fica com gosto de quero mais. sim, eu vou estar aqui. Ô, Rose, vou te falar uma coisa. Oi. Eu tentei estudar com vocês a parte de mediunidade, entendeu? Porque eu estou optando em certos estudos, entendeu? Uhum. Eu falei no COI que eu vou estudar com vocês aqui. Eles aceitaram. Maravilha, viu? Que coisa boa. As casas estão unidas. Exatamente, as casas unidas.